Boa noite, galera. Estamos então em mais uma quinta-feira na Live Cleto. É isso aí, a Live Cleto de rock agora, né? Não é só mais música, né? A gente também está fazendo essas entrevistas aí que eu tô achando bem legal. Tô recebendo uns feedbacks bem positivos, até porque tem muita gente que não sabe, né? Quais são o que fazem especificamente algumas profissões, algumas funções, alguns cargos, né? E o objetivo aqui da gente é trazer esse conhecimento para vocês, trazendo especialistas nessas funções, nesses cargos, né, para tornar de conhecimento público, principalmente para os leigos, né, e também para aqueles que estão se formando, para ajudar esse pessoal que está se formando. Então, pessoal, hoje nós temos um bate-papo bem legal com o Alexandre Martini. O Alexandre Martini, ele é um empresário, né? Ele tem uma empresa de desenvolvimento de sistemas, que é justamente o papo que nós temos hoje, que eu já vou rodar aí para vocês daqui a pouquinho, né? E também depois da nossa entrevista, aí todo mundo sabe, vai tocar aquele rock and roll, hoje mais hard rock, porque foi os pedidos do Alexandre, aí foi um som mais hard rock e a gente vai seguir mais ou menos nessa linha, tá certo? Então estou preparando aqui a entrevista, estou dando aquele senhor enrolation, né? Então vamos começar liberando a entrevista aí para vocês. Valeu, pessoal! Boa noite, galera! Estamos aqui com essa figuraça que é o Alexandre Martini. O Alexandre Martini é um cara que eu conheci no projeto que eu estava lá na empresa anterior. A gente trocou muita ideia e eu achei, esse cara, o Alexandre, ele tem muita coisa a agregar, muita informação para trazer. Então o papo de hoje é empresa de desenvolvimento de sistemas. O Alexandre tem a MIP, é uma empresa bem conhecida na área de alimentação, tá? E aí eu trouxe ele aqui para a gente conversar. Alexandre, em primeiro lugar, boa noite, obrigado aí por tu ter vindo participar aí da Live Cleto, tá? E eu quero te agradecer imensamente aí pelo convite. Deixa eu te apresentar. O Alexandre é um cara que é formado em sistemas para a internet. Ele começou, gente, olha só que legal, ele começou como técnico em eletrônica em 1994, galera, tá? E lá em 94, tá? Ele começou também essa brincadeira dele com programação e acabou derivando na empresa que ele tem hoje. Alexandre, boa noite mais uma vez e muito obrigado aí pela tua participação. Conta a tua história aí, Alexandre, pra nós. Como é que tu saiu de técnico em eletrônica e chegou aí, cara, aonde a MIP chegou aí, que é uma empresa que tem um produto muito bom e muito conhecido na área de alimentação. Mais uma vez, boa noite. Everton, boa noite. Preciso muito te agradecer pela oportunidade. A gente acabou, esses amigos que a vida nos dá, né, que a gente acabou trabalhando junto um bom tempo, rendeu bastante frutos a nossa parceria e, cara, te agradeço enormemente, tá? Lá em 96, então, tu acabou de falar, né, que em 94, técnico em eletrônica na época, por herança do meu pai, né, tava no sangue do meu pai era técnico em eletrônica na década de 80, e aí eu acabei indo junto. Então em 96 mais ou menos, a minha área deu uma guinada bastante grande, porque eu comecei em 94 junto com a eletrônica trabalhando com programação. A TI caiu no meu colo por causa dos programas CAD, né, que a gente precisava para fazer simulação de circuito eletrônico e projetos e tudo mais, tá? Em 96, a empresa que eu trabalhava, ela acabou se mudando, né? Acabou indo para uma cidade maior, apesar do convite, só que na época eu era só um adolescente, não era imaginável trocar de cidade para ir atrás de eletrônica, né?
Então, nessa época, o meu pai, ele tem uma emissora de rádio no interior, tá? Eu acabei indo trabalhar com ele, né? Acabei indo trabalhar como técnico de áudio, como programador de áudio, né? E na época, isso em 96, surgiu algumas necessidades dentro de emissora de rádio, que era automatizar o processo, né? Só que tudo era custoso naquela época. Em 1996, tu não encontrava muitos programadores, não tinham muitas empresas de programação, e as que tinham era inacessível pra gente. Isso fica no interior do estado. Como eu já tinha iniciado na área de programação, foi meio que automático, né? A gente precisava automatizar a emissora de rádio e eu já saí programando, né? Na época. Eu programava em Visual Basic, que era o que a gente tinha na época. Em paralelo com isso, eu trabalhava então com meu pai e comecei a fazer programas de automação de rádio, tá? O que é o programa de automação de rádio? É um programa que tu vai programar tuas músicas e ele vai fazer tudo sozinho para ti, né? E tudo mais. A gente tinha na época uma exigência da empresa reguladora de telecomunicações, que era para gravar toda a programação, né? Isso era feito em fita cassete na época, ou em MD, né? A rádio do meu pai estava um pouquinho mais avançada, então se fazia em MD. E acredito que tu lembra, né, do custo que tinha um disco de MD na época para ficar gravando programação, e depois tu simplesmente inutilizava aquilo, né? Porque precisava ficar em arquivo 60 dias para caso a reguladora precisasse de alguma informação. Então também a gente precisava de um software para que ficasse gravando tudo isso em mídia digital, né? Porque aí se tornava barato. Então surgiam oportunidades dentro dessa área e eu fui abraçando tudo isso. Algum tempo depois, como a cidade que eu vim, ela era muito pequena, não tinha escola de informática. As escolas de informática que tinham lá eram todas de fora, que iam para a cidade, faziam o trabalho delas, ficavam um ano lá e depois o pessoal ia embora. Eu e mais um primo meu, o Gabriel, que na época ele estava se formando em ciência da computação, a gente resolveu então abrir uma empresa, sociedade, nós dois, e depois acabou entrando um outro rapaz que já era formado em ciência da computação. Então a gente teve uma escola, entre aspas, de informática, né, na época, e sempre fazendo em paralelo alguns trabalhos de programação, né, sempre atendendo algumas empresas, mas sempre empresas pequenas, fazendo alguns trabalhos pontuais em programação. Na sequência disso, o que fazer, né? Que graduação seguir? Então, o que aconteceu foi uma falta de opção e uma paixão por programação junto, né? Que acabou me levando a começar a ciência da computação na URI, na Universidade de Frederico Westphalen, que ficava mais ou menos 1h30 da cidade onde eu morava. Então a gente ia para lá, estudava e voltava, passava mais tempo praticamente no ônibus do que estudando. Quando eu estava quase me formando em ciência da computação, o professor de arquitetura de computadores da URI, ele chegou para mim e falou assim: Alexandre, vai abrir mecatrônica na UPF, e eu sei da tua paixão por eletrônica e tudo mais, porque a arquitetura de computadores é basicamente lógica de programação, eletrônica e tudo mais, né? Então eu trocava muita ideia com ele, ele sabia então desse meu gosto. Na hora eu falei para ele, cara, eu tranco agora ciência da computação e eu vou para mecatrônica. Na época era um pouquinho complicado entrar em mecatrônica, porque era o primeiro curso e a gente tinha que fazer um teste de aptidão. E eu lembro que eu fui todo desesperançoso fazer, fui eu e mais 4 candidatos lá na minha cidade e eu fui o único que passei. Aí eu simplesmente tranquei ciência da computação, fui seguir minha paixão, entre aspas, né, que era mecatrônica, então envolvia eletrônica, automação e programação, né, o que eu queria mais do que isso. Eu estava no fim do primeiro semestre e nesse meio tempo, claro, a gente tinha que pagar os boletos, né, da universidade, então a cidade pequena,
não existia provedor de internet. E aí nasceu a MIP, né? MIP, antes, era Martini Internet Provider, né? Nasceu então o primeiro provedor. Não foi o primeiro da região, existiam outras cidades um pouquinho maiores, só que o pessoal da cidade acessava pagando o interurbano, né? Na época era a conexão de escada e tudo mais. Nasceu a MIP então como um provedor de internet, tá? Esse provedor de internet ele funcionou de 97, 98 mais ou menos, que foi a época que eu troquei de curso e tudo mais, até o momento que eu vim para Porto Alegre. Então, voltando um pouquinho, quando eu estava quase terminando um semestre de mecatrônica, eu trabalhava então no provedor, continuava programando, fazendo sistemas, e na época eu tinha desenvolvido um sistema para planejamento, né, planejamento empresarial e tudo mais. E eu estava bem focado na área de controladoria, na área de contabilidade, na área de orçamento, nessa parte toda, né? Uma empresa aqui de Porto Alegre me descobriu através da internet, através de network e tudo mais, de contatos, me descobriu, entrou em contato comigo e passou um projeto que eles precisavam desenvolver. Eles passaram só a ideia, tá? Eu conversei na época com o diretor de RH deles, conversei, sei lá, 15, 30 minutos, percebi que era muito simples o projeto, tá? Abre parênteses, nunca é simples, né? Fecha parênteses. Essa aí é uma máxima, né? Quando é só uma coisinha, tem um cavalo de Troia por detrás. Alguma coisa tá errada, né, Cleber? Alguma coisa tá errada. Alexandre, só para posicionar a galera, que ano a gente já está? Início de 2002. Beleza. Esse sistema simples, então, peguei o briefing, fiz um projeto e tudo mais, e em um final de semana desenvolvi ele, né? Não tinha nada para fazer, afinal, né? Me dediquei 100% a esse projeto. A gente fechou a conversa na sexta-feira, eu não falei nada. Na segunda-feira eu mandei um link para esse cliente, dizendo, entra nesse link, usuário e senha esse, dá uma espiada. Bem assim. Que linguagem que fez ele, Alexandre? Na época foi em ASP 3, se eu não me engano. Acho que sim, e larguei para ele. Com banco SQL Server? Não, era um modelo, era um protótipo. Agora, pasme, com um arquivo Axis da vida. Entendi. Eu não ia fazer toda a arquitetura da SQL Server só para mostrar para ele, né? Para começar, foi uma brincadeira, né, que eu fiz e tal. Vamos trabalhar nesse projeto final de semana. Mandei para ele na segunda, ele viu, não falou nada, falou, não, eu vou dar uma olhada aqui. Passou o dia inteiro. Quando era 6 da tarde, ele me ligou, ele falou assim, Alexandre, eu mostrei o sistema que tu fez no sábado e no domingo pro presidente, e ele quer que tu venha para Porto Alegre amanhã de manhã. A gente vai fazer uma reunião e a gente quer que tu compareça. Cleverton, da minha cidade, de onde eu morava, é a noite inteira viajando para chegar em Porto Alegre, é quase Santa Catarina, sabe? É longe. Falei, não, beleza, a gente remarcou a reunião, vim para Porto Alegre, e vamos dizer que eu estou aqui até hoje, né? Pela agilidade, pela facilidade em pegar os projetos e tudo mais, que eu acabei passando, né, nessa reunião, eu acabei sendo convidado então para cuidar da área de sistemas dessa empresa na época. Então eu tinha uma equipe de programação embaixo de mim. Fato importante, foi quando eu comecei a deixar a barba crescer, com 21, 22 anos, porque embaixo de mim tinha um DBA de 70 anos, para tu ter uma ideia, né? Tinha o gerente de projetos, tinha lá seus 40 e poucos, então era muito estranho, né? Um rapaz qualquer comandando uma equipe de sistemas. E aí eu acabei trazendo então um sistema que eu já trabalhava, de planejamento empresarial e tudo mais. A gente quebrou em alguns módulos e a gente acabou adequando ele
para um cliente aqui de Porto Alegre, um cliente grande, e eu acabei ficando como terceiro nesse cliente durante muito tempo, acredito que foram uns 6 anos, se eu não me engano, alguma coisa assim. Em paralelo, eu tinha outros clientes e tudo mais, e nesse meio tempo, a MIP, então, que era Martini Internet Provider, deixou de existir, porque não existia mais essa necessidade de provedor de linha de escada, o tempo tinha passado e tudo mais, e eu fui mudando oficialmente, então, para sistemas, tá? Depois disso, eu sempre trabalhei com vários projetos para várias empresas, para atender o Brasil todo, fazia sistema de gestão, fazia principalmente focado para serviços, né? Mas eu sempre tinha o meu forte em empresa de alimentação, né? Acabei fazendo faculdade nessa empresa de alimentação e o meu sistema acabava se encaixando perfeitamente nisso. Aí acabei fazendo um autopensamento, uma autoanálise, alguma coisa assim, e coloquei tudo na mesa e percebi que nem sempre a gente tendo 80 projetos ao mesmo tempo, a gente vai ser uma empresa de sucesso, a gente vai ter satisfação na vida, a gente vai ter uma empresa, né, lucrativa e tudo mais. Foi quando eu optei então por largar esses sistemas, esses projetos personalizados para clientes e tudo mais, e me focar em um só produto, né? Que é o MIP Cérebro, se tu me permite falar aqui, né? Claro, que é o sistema. Obrigado. Que é o sistema, então, carro-chefe hoje, como tu falou, é bastante conhecido em empresas de alimentação, né? E basicamente hoje o nosso trilho é em cima de um produto só, personalizado para as necessidades dos clientes. Sempre há uma necessidade, né, de algum módulo particular, que tu sabe que as empresas, elas não mudam só CNPJ, né? As empresas, elas são, principalmente na área de alimentação, elas são totalmente diferentes, a gestão de cada uma, então sempre existe um projeto, porém esse projeto é sempre em cima do teu produto, da mesma base do meu produto, exatamente. Cleverton, basicamente é isso. Tá, Alexandre, deixa eu te fazer algumas questões. Tu começou então, basicamente, como a grande maioria começa. Tu começou como uma fábrica de software, atendendo vários projetos. Surgiu um projeto grande, tu viu um filão de mercado e foi ali, tá? Perfeito. Cara, assim, imaginando então quando tu começou, imaginando hoje como tá a concorrência, como tá o mercado hoje, tá? Para esse pessoal que está se formando aí, é fácil abrir uma empresa de desenvolvimento de sistemas? Não é fácil. O que tu tem para dizer para eles? Aquela grande brincadeira, né? Tu quer ter sucesso em TI? Não faça TI. Não, tô brincando. Eu acho que comparando o início lá, quando eu comecei em TI, e hoje, se hoje fosse começar essa história, hoje certamente seria um pouquinho mais difícil, tá? Principalmente pela quantidade de concorrentes que tem hoje, e principalmente pelos grupos. Hoje os grupos de empresas de desenvolvimento, eles são muito grandes. Aconteceu uma guinada nos últimos anos, que várias empresas grandes, vários consórcios de empresas de software acabaram adquirindo empresas pequenas, então hoje se tornou um mar cheio de tubarões que tu tem que navegar no meio deles e tudo mais, né? Não é fácil começar hoje uma empresa de desenvolvimento, a não ser que tu tenha uma ótima ideia, né? Tu tem uma necessidade muito grande de mercado nas tuas mãos, né? Mesmo assim não vai ser fácil, tu vai lançar teu produto hoje e amanhã já tem 35 empresas fazendo algo parecido com o teu sistema, com o teu projeto, com a tua ideia. E lá no início isso era um pouquinho mais tranquilo, né? Porque a gente conseguia inventar as coisas, era um mundo totalmente de descobertas, né? A gente saiu
de um disquete de 512K, achando que aquilo era uma maravilha, do nada apareceu o disquete de 1 ponto alguma coisa, megabytes, e daí, enfim, né? Era um mundo de descobertas, realmente, né? Existiam necessidades que a gente nem imaginava que elas existiam, e quando elas caíam pra gente, era um mundo novo, e tudo se abria, era maravilhoso esse início da TI. Hoje não, né? Hoje é um pouquinho mais complicado, as coisas elas são um pouquinho mais metódicas, elas são um pouquinho mais cronometradas em um ritmo que tu já prevê mais ou menos o que vai acontecer, e se tu não for bom o suficiente, tu não vai conseguir usar essa informação que tu previu, né? Alexandre, não sei se eu consegui responder a tua pergunta, sim, se eu desanimei a tua audiência. Não, mas cara, aqui o nosso objetivo é trazer a realidade, trazer o dia a dia. Depois eu vou te fazer perguntas também sobre o teu dia a dia, como que é, pro pessoal entender. Mas vamos nessa linha que você trouxe aí. Você falou que se a pessoa tiver uma boa ideia, tá? Vale a pena encarar. Eu vou um pouquinho mais além. A pessoa tem uma boa ideia, ela investiu na ideia e criou um produto, digamos que o produto seja bom, tá? Mas existem outros produtos semelhantes no mercado. E aí, ela tendo um produto bom, tendo uma concorrência, apenas por ela ter o produto, por só isso já basta para ela criar uma empresa. Ela tendo um produto, por melhor que ela seja, fórmula garantida de sucesso. Ele vai simplesmente criar a empresa e, como num passe de mágica, vai estar com 10 mil clientes? Conta aí, o que tu acha disso? Não. Eu vou trazer à tona uma conversa que eu tive há mais ou menos uns 6 anos. Tinha um designer que trabalhava na MIP, e ele foi para Portugal fazer o mestrado dele. E eu lembro que a nossa última conversa foi a respeito do layout da nova versão do Cerberus, tá? Tu já trabalhou comigo, tu sabe que sou um cara na parte técnica muito direto, né? Sim. Muito, né? E ele, pela formação dele, ele é bastante detalhista, e cada detalhe tem que se esmiuçar muito, né? Acho isso ótimo. E ele me falou o seguinte, que não adiantava a gente ter a cura do câncer em um vidro, né? Um vidro de remédio feio. E eu fiquei pensando, né? Eu falei, cara, como assim? Se tem a cura do câncer, é maravilhoso, é algo fantástico, né? Como que isso não vai resolver todos os problemas? Ele falou, não, é só um vidrinho lá jogado lá com remédio dentro. Tipo, não adianta, né? Então, se tu tem um produto maravilhoso, ele não vai se vender sozinho, tá? Tu vai ter que ter um networking muito grande para isso. Se tu quer criar um produto que se venda sozinho, esse produto ele vai ter que ser necessariamente uma necessidade absurda de usuários, que eles vão atrás desse produto, né? Então tu não precisa divulgar, tu não precisa participar de workshop, tu não precisa ter um networking legal, tu não vai precisar de parceiros bons. A gente sabe, Alexandre, que isso aí que tu tá falando é 1 em 1 bilhão, né? Que o mais normal é eu ter um produto que já tem algo semelhante no mercado, né? E aí, o que eu faço daí? Aí tu faz assim, tudo isso que eu tô falando que tu não vai precisar, tu vai precisar, né? Tu vai precisar de uma rede de parceiros fantásticas, que vai te abraçar, que vai contigo, que vai te passar outros parceiros. Tu vai precisar de uma rede de networking legal, né? De profissionais junto contigo que tenham ideias rápidas e desenvolvam coisas rápidas nesse teu produto maravilhoso, porque o produto maravilhoso é igual uma pessoa, a pessoa fica velha e fica feia, sabe? Não adianta. Tu vai precisar de muito mais do que um produto bom, tá? Teve a mesma situação algum tempo atrás, que eu estava conversando com um cliente, e ele me falou assim, Alexandre, eu nunca vi publicidade do Cerberus, eu nunca vi em algum lugar como que funciona isso. E eu falei para ele assim, olha, o Cerberus até hoje, ele se vendeu, eu nunca vendi sistema, as pessoas compraram ele, eu não vendi.
Só que o que acontece? Ok, é um produto bom, as pessoas vão procurar esse produto porque viram outro cliente usando, porque visitaram, ou porque é concorrência, e aí a concorrência está usando um produto que faz toda a análise e tudo mais, e pô, eu também quero isso, né, para mim. Que produto é esse? Ah, o Sistema X, vamos lá ver. Então o teu produto ele acaba agregando valor nessa cadeia toda e se tornando um produto interessante, né? Só que o que acontece? No momento que tu já está na maioria dos teus clientes, que o teu produto se torna banal, vamos dizer assim, é só um vidro de remédio em cima da mesa, né? Sim. Tu precisa, Cleber, muito trabalho, muito suor, muita noite virada trabalhando, mesmo tu tendo um produto maravilhoso, mesmo tu tendo o vidrinho lá com a cura do câncer, não é simplesmente um produto maravilhoso que vai mudar. E hoje em dia, pela facilidade da informação que se tem aí, né? Hoje em dia, por todo mundo, a gente vê software de tudo em tudo que é lugar, né? Então, não basta a pessoa ser um excelente técnico, né? Isso é o próximo ponto que eu queria te perguntar, Alexandre, na tua visão. O cara é um excelente técnico, é um excelente desenvolvedor, entende muito de banco de dados, mas isso por si só não é mais. Então, quais são as outras habilidades, quais são as outras capacidades, quais são as outras, assim, o que a pessoa tem que ter para poder criar uma empresa de desenvolvimento de sistemas, tá? E chegar pelo menos aonde tu chegou na MIP aí, com 22 anos de sucesso, com um produto estabilizado. Claro, por melhor que seja o produto, hoje em dia a gente sabe que não é que nem 22 anos atrás, ela vai ter que galgar um caminho. Então, quais são as características que essa pessoa tem que ter, na tua visão, Alexandre? Eu acho que a primeira coisa é separar, tá? Porque assim, por formação, por paixão, por trajetória, eu sou técnico, né? Então, o meu destino seria ser um batedor de ponto, né, em uma empresa. Então, eu acho que a primeira coisa é tu tem que ter gestão, tem que ser gestor, né? Não adianta ser técnico, não adianta saber o parafuso certo que tu vai apertar, né? E também não adianta fazer aquele meme de internet do R$1 do serviço 999 porque tu sabe qual parafuso apertar. Se tu não sabe fazer a gestão de tudo isso, se tu não sabe olhar o mercado como um todo, ter todo esse cuidado, e a gente está falando em sistema, a gente está falando em software, a gente está falando em produto de TI. Aí entra outro detalhe que eu quero apontar. Hoje a gente vê vários produtos de sucesso, né, por aí. Vamos pegar um Instagram, o próprio Twitter, né, que já foi uma fábrica de dinheiro para os criadores, né, e tudo mais. Mas ok, tive essa ideia. Na próxima semana, no máximo, vai ter um similar, vai ter um produto parecido. A gente viu a história do Orkut, do Facebook, sabe? Do nada, um parecido, e às vezes nem é o melhor produto do mercado, e aí vai explodir. E aí o que adianta, sabe? Se tu é o melhor programador, se tu é o melhor técnico, se tu é o melhor DBA, e tu fez um produto maravilhoso, isso não adianta nada. Tu tem que ter gestão na cabeça, tu tem que pegar tudo isso. E o que eu queria falar tu tem que entender muito da parte jurídica, né? Software, produto e tudo mais. Teve uma época que eu desenvolvi na MIP, eu desenvolvi alguns projetos de hardware também, tá? Tem um cliente que é um grupo com 13 empresas, e a gente chegou para mim a necessidade, assim, sem querer, no corredor, chegou a necessidade de um produto que custava uma pequena fortuna, que basicamente ele media o consumo de energia elétrica direto na central, na caixa central, andar por andar, em canais separados. E como eu era amigo, olha aí o networking de novo, né? Eu era amigo do coordenador de infra deles, em uma conversa de corredor, eu encontrei com ele saindo do elevador, ia para uma reunião de sistemas que não tinha nada a ver. Ele me falou isso e eu falei para ele assim: tu me dá 20 dias, eu vou fazer um protótipo para ti e a gente vai testar, eu não vou cobrar nada, a gente vai fazer um piloto
E se isso, né, se tá certo e tudo mais, a gente manda rodar, a gente faz, a gente vê o que acontece. Eu voltei para a MIP com o projeto na cabeça, tudo mais, já desenhado na cabeça e tudo mais, só que daí tinha um porém. Não adianta. Beleza, fiz o projeto enquanto estava no Uber voltando. Nossa, que maravilha. Montei o projeto em uma semana, já tinha um piloto, que maravilha. Só que daí, Cleverton, tu tem toda a questão legal. Já existe um produto desses? Já existe uma patente em cima disso? Eu precisava de alguém com CREA Engenharia Elétrica para assinar o projeto. Eu fiz o projeto, funcionou, o projeto até hoje guardado, o hardware guardado, né? Mas eu precisava de um engenheiro para assinar o CREA, com o CREA para assinar o projeto. Beleza. Aí tu precisa que essas informações se transformem em laudo técnico. E aí? Né? Então tu precisa uma gestão. Não adianta, de novo, não adianta se tu é o melhor técnico do mundo, se tu é o melhor programador do mundo, não adianta. Tu tem que ter gestão, tu tem que conhecer de parte jurídica, tu tem que conhecer de parte contábil, porque esse teu projeto ele não vai brotar do nada, é uma aplicação tua, enfim. A minha dica é essa, gestão, primeira coisa, não adianta. A palavra é gestão. E para esse pessoal que está se formando, então, Alexandre, o conselho é: se tu vai criar uma empresa, procure sócios que vão complementar, né? Não sócios que vão ser iguais à tua expertise. Procure complemento, né? Pelo que eu entendi do que tu falou, tu aconselha, então, se eu não sou um administrador, então eu procuro um administrador que esteja se formando também. Eu procuro um advogado para nos dar suporte também. Procuro uma pessoa de publicidade para fazer marketing, para cuidar do comercial. Na tua visão é isso, né? E claro, eu tenho que ter uma pessoa que tem que ter uma boa capacidade de comunicação para poder transmitir aquilo que foi criado, aquele produto que foi criado para outras pessoas, né? É mais ou menos por aí? Exatamente. É mais ou menos por aí, é perfeito. É a definição perfeita. Tu não vai colocar um técnico para apresentar o teu produto final. Isso é fato, né? Isso é fato. Tu não vai colocar um técnico para cuidar da parte jurídica. Tu não vai colocar um técnico para... Eu digo técnico em programação, técnico TI, né? Claro. Seja lá qual for. A gente fazendo a divisão do técnico, administrativo e comercial. Mais ou menos isso. Exatamente. Independente da graduação e formação da pessoa, a área de desenvolvimento é uma área técnica. Isso. E aí juntando tudo isso, foi o que aconteceu com a MIP, né? Hoje, a MIP são duas pessoas. O meu irmão trabalha comigo e o Fernando, então, ele cuida da parte técnica. Ele cuida dos projetos, né? É um ótimo programador, cuida dos projetos, cuida da parte técnica, e eu faço a gestão do negócio. Não vou mentir que eu coloco a mão na massa, claro, né? Eu sou a cara da MIP nos clientes, vou fazer reunião de projetos, vou fazer várias apresentações e tudo mais, mas é diferente, né? É diferente. Então, tem que buscar o complemento, né? Exatamente. Alexandre, o papo tá muito bom, cara. Assim, já estouramos o tempo já, tá? O papo, como eu te disse, provavelmente eu e tu a gente vai fazer mais de um programa. Hoje era só o início, tá? Cara, assim, pra gente encerrar então da nossa conversa, e depois vem a parte final ali do nosso bate-papo. Cara, qual é a dica que tu dá para esse pessoal que está se formando agora em qualquer uma das áreas da TI? Qual a dica que tu dá? A dica é: não fique só na TI, tá? Principalmente, graduação não significa nada, pós-graduação não significa nada, mestrado muito menos, tá? Tu vai ser pós-graduado, tu vai ser graduado, tu vai ser mestre, ok, beleza, mas é um título Jedi, né? E não resolve nada. Ainda mais na nossa área que não é regulamentada a profissão, né? Exatamente, sem contar isso, né? Exatamente. Busque outras áreas para estudar, tá? Tá se formando, já é tarde demais, tá?
busque algum tipo de conhecimento que vá te agregar alguma coisa. Em alguma área de negócios, você fala. De negócios, exatamente. Gestão, de novo, gestão. Né? Não fica só na área técnica, tá te formando de área técnica, beleza, show, maravilha. É o mínimo que a gente espera de ti. Mas vá buscar conhecimento em outra área que não seja a área técnica, seja gestão, marketing, relacionamento com o cliente, até a parte jurídica. Né? E investir no network, né, cara? O network hoje principalmente, é tudo, exatamente. Como eu falei, é um mar cheio de tubarões e tu tem que se fingir de tubarão e ficar nadando nesse mar. Só que se tu conhecer uns 10, 12, 20 tubarões aí dentro, tu consegue passar numa boa, né? Sem, né? Networking também. Então tá. Aí então tá, pessoal, o nosso grande bate-papo com o Alexandre Martini. O cara, ele tem uma empresa de desenvolvimento e sabe muito de desenvolvimento. No projeto anterior que a gente estava, a gente trocou muita ideia interessante. Né? Então, Alexandre, eu quero te agradecer por tu ceder teu tempo, por tu ceder teu espaço para vir dar essas dicas preciosas e contar um pouco da tua história que sirva assim de norte e de exemplo para esse pessoal que está querendo se formar. Cara, te agradeço um monte, mas como é uma live de música, né? É um programa de entretenimento, uma live de música, uma live de rock, né? A palavra é tua, tu faz o agradecimento, tu faz o que tu quiser, até propaganda da tua empresa, fica bem tranquilo, tá? Mas no final eu quero 2 músicas de rock que tu escolha para que nós tocar na sequência aí da nossa programação. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Cleberton, eu que agradeço o convite, a lembrança, tá? Eu tô disponível para ti a hora que tu precisar, tu sabe disso, pra gente continuar essa conversa, caso necessário, tá? Te agradeço novamente. Eu fico à disposição, se alguém quiser trocar uma ideia, trocar experiência e tudo mais, não tem problema nenhum, né? Deixa nos comentários aí que o Cleberton ele mandou contato. Fazendo a minha parte de gestor, quem precisar da MIP, a gente está à disposição também. A gente tem um sistema de planejamento orçamentário focado em empresas de refeições coletivas, tem um módulozinho de food service bem legal. A parte de consultoria também, nessa áreazinha de implantação da parte de controladoria para esse tipo de empresa. E nós estamos aí, tá, Cleberton? O que precisar, fica à vontade, a casa é tua. Beleza, agora eu quero 2 músicas, cara. Vamos lá. 2 músicas de rock. Não, claro. Se não quiser dizer a música, a banda, então. Diz 2. Não, pois é. É que assim, minha adolescência inteira foi rock and roll, né? Sim. Então, Iron Maiden, né? Não pode faltar. Qualquer uma. E Led Zeppelin. Show de bola. Aí fica a teu critério. Eu levei um tempinho pensando, falei, meu Deus, não, é uma melhor que a outra, não sabe. Show de bola. Que é, né? Então tá, pessoal, aí então foi esse baita bate-papo aí com o Alexandre Martini, tá? Na sequência aí a gente vai tocar o Led Zeppelin a pedido e depois a gente toca Iron Maiden, tá? Muito obrigado, Alexandre, muito obrigado e até com certeza teremos então um próximo bate-papo. Muito obrigado. Obrigado, Cleberton, obrigado a todo mundo. Então tá, galera. Então a gente fez o bloco aí do Alexandre Martini. Primeira música aí, ele pediu um Led Zeppelin, a gente tocou. E depois também o Iron Maiden. Aí eu achei um vídeo do Iron Maiden aí, né? Pra colocar aí pra vocês. Gente, que entrevista, que bate-papo a gente fez com o Alexandre. Olha, foi um bate-papo muito legal. Eu sou formado em TI, tá? Eu, no dia da minha formatura, a diretora da nossa faculdade nos largou um balde de água fria. Ela chegou e disse assim, legal que vocês estão se formando, mas vocês sabiam que a profissão de vocês não é regulamentada? O que quer dizer uma profissão não regulamentada? Não regulamentada não é que o diploma não vale, o diploma é reconhecido pelo MEC, mas não regulamentada
é que você não precisa ter um curso superior para atuar naquela área. Por exemplo, um engenheiro civil, só ele pode fazer planta de casa. Já a parte de software, que também é uma engenharia, qualquer um pode fazer. Então, tu imagina no dia da formatura tu ficar sabendo disso. Então, o que a gente quer? A gente quer aí, com essas entrevistas, ajudar esse pessoal que está se formando. Quisera eu, no tempo que eu estava na faculdade, ter escutado um bate-papo desses aí. Muito legal mesmo, Alexandre. Muito obrigado mesmo aí pela qualidade, pelo alto nível de conversa, tá? E mais, a gente pretende trazer muitas conversas desse nível aí nas próximas. E já na quinta da semana que vem, a gente vai explorar um assunto que está em voga: Scrum Master, métodos ágeis. O que é um Scrum Master? Né? Aí a gente conseguiu um Scrum Master de respeito, aí o cara que trabalha numa instituição financeira, o Fernando Severo. O Fernando Severo vem aí ajudar a galera aí da TI, até os leigos, para entender um pouco mais, né? O que é um Scrum Master e o que são métodos ágeis, tá certo, galera? Bom, né? Tocamos antes, como eu falei, Led Zeppelin, Iron Maiden, e agora vamos naquela clássica de Purple. E daqui pra frente é só isso, só rock and roll, hard rock. Valeu!